Hoje eu estou com a professora Letícia Cesarino. Eu sou Rafaela Pinheiro Souza, sou acadêmica de História da Universidade Federal de Roraima, membro do Laboratório de Pesquisa Contemporâneos e o Laboratório de Pesquisa Ensino de História e Humanidades Digitais, que oferece essa entrevista. Também estamos nos preparando para a primeira semana de Humanidades. A professora doutora Letícia Cesarino é professora adjunta no Departamento de Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente assessora especial em Educação e Cultura e Direitos Humanos no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Essa entrevista é promovida pelo Laboratório de Pesquisa do Mundo Contemporâneo, Contemporâneos e Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, LABET. Obrigada por estar conosco hoje, professor. Espero que tenha gostado de Boa Vista, Roraima, na sua breve passagem. Iniciarei as perguntas, então. Tudo bem? O que motivou a senhora a escrever sobre a relação entre verdade, política e mídia digital e qual é a principal ideia que você deseja passar para os seus leitores? Bom, Rafa, antes de mais nada, quero agradecer o convite para eu estar aqui conversando com você e dizer que sim, eu gosto bastante de vir a Boa Vista. Espero que da próxima vez eu venha com mais tempo para conhecer melhor a cidade, mas muito obrigada pelo acolhimento. Com relação à sua questão, eu resolvi escrever esse livro no momento ali que a gente estava na pandemia, né? Tinha tido uma eleição presidencial muito disputada, com um tipo de comunicação política que naquele momento era uma certa novidade, né? Que não é o caso mais tanto hoje. Mas a ideia era olhar para aqueles fenômenos da desinformação, da radicalização política, da polarização, através de um olhar da antropologia digital e um olhar da cibernética, que pensa a agência humana e a agência da máquina, dos algoritmos juntos, né? Então, desse ponto de vista, talvez uma das mensagens principais do livro era que o que alguns vinham chamando na época de crise da democracia e de crise da ciência, né? Lembra que na pandemia a gente teve muita desinformação, muita deslegitimação dos consensos científicos em torno da vacina, né? Os movimentos anti-vacina aparecendo. Então, a partir desse ponto de vista mais de como as mídias digitais começam a influenciar o debate público, tanto com relação à política eleitoral quanto com relação à ciência, a gente olhar para esses fenômenos através dessa dimensão técnica, da agência das máquinas, dos algoritmos e como elas influenciam esse tipo de fenômeno, eu achei que era um ângulo que não tinha sido muito explorado ainda, né, pelas outras pesquisadoras, pelas outras análises. Então, eu publiquei esse livro mais com essa intenção, né, ou seja, visibilizar o que na época eu chamei dessa dimensão tecnopolítica, né, desse tipo de fenômeno, que não é um fenômeno que vem só da agência humana, só do fenômeno, né, do que a gente chama de social, mas que tem um componente importante ali das plataformas, dos algoritmos, das redes sociais também, para a produção e para principalmente a proliferação desse tipo de público extremo, né, tanto no caso da política quanto no caso da ciência. Fale um pouco sobre a regulamentação das plataformas digitais e os algoritmos, e se essa seria uma forma ou uma estratégia no combate da desinformação. Com certeza, né? Em comparação com aquele momento que eu escrevi o livro, que foi ali 2019, 2020, 2021, hoje a gente tem uma consciência muito maior de que a regulamentação das plataformas digitais é um caminho importante para a gente estar pelo menos minimizando alguns desses problemas da desinformação, da radicalização política, etc. Né, a gente teve aí nos últimos anos tentativas, né, de regulamentação aqui no Brasil, outros países já conseguiram avançar, como a União Europeia, por exemplo, mas aqui no Brasil, embora se tenha essa consciência, a gente conseguiu avançar muito pouco, né? Teve o PL 2630, o conhecido PL das fake news, né? Que embora tivesse o apoio do próprio presidente da Câmara, né, tinha um apoio assim, de entidades poderosas, ele não conseguiu avançar porque as próprias plataformas, né,
e no caso ali a extrema-direita também naquele momento aliada com elas, conseguiram afundar, né, um projeto que era um projeto de regulação ampla, né? Então significa que não vai ter regulação, mas significa que talvez a gente consiga avançar com regulações menores em campos específicos do digital, né? Por exemplo, só uma lei só para política eleitoral, outra só para direitos autorais e produção artística, né? Outra só para inteligência artificial. E isso é muito importante porque os espaços digitais, eles cresceram e ocuparam muito espaço na nossa sociedade sem nenhum tipo de norma ou de regulação, né? Essas empresas foram ocupando a nossa vida, né? Até chegar num ponto em que hoje a gente não faz praticamente mais nada sem o aplicativo. Tem aplicativo para comer, tem aplicativo para namorar, tem aplicativo para andar, né? Para se deslocar pela cidade. Então isso se deixou que, né, isso fosse se expandindo sem nenhuma regra, né? Claro que existem regras, mas as regras são feitas pelas próprias empresas, né? Então, o que eu acho que a gente chegou num ponto onde o interesse das empresas tem que ser compatibilizado com o interesse público na medida em que começam a gerar esses efeitos negativos, que obviamente não foram pensados de propósito pelas empresas para ser assim, né? Mas é um efeito da plataformização, são efeitos nocivos, né? Como a gente vem falando, né? Desinformação, radicalização política, questões de saúde mental, que são também cada vez mais evidentes, né? Principalmente no caso de crianças e adolescentes, a própria questão dos ataques em escolas que a gente teve no ano passado foi associado à radicalização nesses ambientes digitais, né? Então a gente chegou num ponto em que a gente precisa equilibrar isso melhor e o poder público, né, a própria sociedade brasileira através da representação democrática, né, também ter algo a dizer sobre como esses espaços digitais tão importantes na nossa vida devem ser regulados, quais são as normas, né, para que essas empresas possam estar entregando também responsabilidade, né, e não apenas lucro, que é o que elas têm feito até agora. Perfeito. E visto todos esses componentes nocivos, como podemos preparar as novas gerações para navegar na era digital de forma mais crítica e responsável? Isso é um ponto bastante importante também, né? Eu costumo falar que são 3 níveis de ação principais para a gente estar começando a mitigar esses problemas que o digital gera, né? Um deles a gente já falou, que é a regulação de plataforma. Um outro é exatamente esse que você está apontando, que geralmente a gente tem caracterizado aí através da ideia de educação midiática, letramento digital, né? E alguns órgãos do governo federal, por exemplo, o próprio MEC, a SECOM, já estão com alguns projetos nessa linha, né? Ou seja, ações no nível do usuário comum, né? Que é aquela pessoa comum, que não é nenhum influenciador, nenhuma pessoa que usa ali aquelas plataformas do seu dia a dia e que muitas vezes não tem uma compreensão técnica adequada de o que são aqueles aplicativos, como que eles influenciam o seu comportamento, né? A gente está tendo aí vários problemas que emergem disso, como a questão não só do vício em jogos, né, nas bets, no momento que a gente está gravando aqui, um dos grandes temas, né, correlação digital hoje no debate público é a questão do vício em jogos, né, e a regulação das bets, mas também, por exemplo, questão de fraudes, né, principalmente para um público de pessoas idosas. Essa é uma preocupação muito grande, porque eles não têm esse letramento básico para estar usando algumas ferramentas digitais ali, né? Então, a educação midiática ela serve para várias coisas, ela serve para vários públicos diferentes. É claro que criança e adolescente é mais fácil, em tese, de estar fazendo essa pedagogia, porque eles estão na escola. Então, a gente, né, curricularizando conteúdos de educação midiática no âmbito do espaço escolar, eu acho que é a forma mais fácil de estar chegando numa ampla gama da população, e são gerações mais novas que, embora eles sejam nativos digitais, né, não necessariamente, eles sabem usar as tecnologias, mas não necessariamente eles têm consciência desses efeitos, por exemplo, na questão da saúde mental, né, e eles podem aprender sobre isso na escola, e eles podem, inclusive, ser agentes desse tipo de conhecimento nas suas próprias famílias, nas suas próprias comunidades, né? Então é um público bastante estratégico. E além desse, eu também destacaria esse das pessoas idosas. Aí a gente não tem muita política pública para isso ainda, mas é um segmento, né, que vários espaços do governo federal também estão preocupados
e a gente espera que tenha um olhar especial para eles também. Mas, na verdade, todo mundo teria a ganhar, né, com um tipo de educação desse tipo, né? Ou seja, abrir as caixas pretas da tecnologia, né? Ver o que tem por trás da interface ali do celular, da interface, né, dos computadores, como os algoritmos funcionam e o que está em jogo, né, no modelo de negócio dessas empresas e por que às vezes geram esses efeitos tão nocivos, inclusive para que a gente possa atuar como cidadão no debate público, por exemplo, sobre regulação de plataforma. Porque se a gente não é um cidadão consciente, né, de como essas tecnologias operam, o que está em jogo, a gente também pode cair muito fácil em certas narrativas sobre regulação, por exemplo, que regulação é censura, né, e sendo que não é disso que se trata. Então, a educação midiática ela é muito chave em vários níveis diferentes, com certeza. Muito bom. E como utilizar as mídias sociais para promover a informação e a credibilidade da ciência? Eu acho que também já houve uma curva de aprendizado bastante importante nesse sentido, né? Acho que muito impulsionada pela pandemia, porque num primeiro momento, né, sei lá, 5, 6 anos atrás, né, o que aconteceu? Foi um pouco como na política eleitoral, né? Esses espaços começaram a ser os espaços digitais, né? Começaram a ser ocupados por agentes que queriam estar ali correndo por fora da forma como a política eleitoral funcionava, ou como no caso dos empreendedores, por exemplo, na área da saúde, né, essas áreas que cresceram ali durante a pandemia, né, também queriam correr por fora de como a ciência, de como, né, por exemplo, a prática médica especializada, né, funciona. Então, foi um certo susto, né, quando teve aquele boom de desinformação na pandemia, coisas absurdas que não existiam no Brasil até então, como o movimento anti-vacina, né, o Brasil era um país de referência de vacinação no mundo e, de repente, houve esse retrocesso que a gente viu de forma muito explícita na pandemia, com teorias da conspiração, né? Com formas bem novas, assim, bem inéditas, né? De estar deslegitimando o conhecimento científico, deslegitimando a política pública de saúde, né? Acho que a preocupação, na verdade, maior é essa, porque quando a teoria da conspiração, sei lá, antivacina é aquela coisa meio lúdica, até meio engraçada, isso é uma coisa, mas quando começa a afetar o comportamento das pessoas a ponto dela não levarem seus filhos para vacinar, né, aí você já começa a interferir no processo da própria política pública, né? Então, a divulgação científica, hoje, ela é muito importante não só para proteger a própria ciência, né, ou para fazer o conhecimento científico chegar em certos públicos, certos territórios que ele não estava chegando, né, muito adequadamente, mas também nessa interface entre a ciência e a política pública, que o caso da saúde, eu acho que ele é o caso mais emblemático. Mas a gente vê, né, aí para retornar mais ao cerne da pergunta, que hoje tem um cardápio, um repertório muito maior de divulgação científica, por exemplo, do que a gente tinha antes, né? Hoje a gente tem influenciadores, comunicadores, não são só os institutos e as universidades que fazem divulgação científica, né? A gente tem até em plataformas como o TikTok, né, plataformas menos ortodoxas, né, a gente tem pessoas passando um conteúdo de ciência de uma forma que interessa as pessoas. Agora, é claro, né, a ressalva que a gente tem que fazer é o tipo de conhecimento científico que tá sendo passado, né, e quais são as formas de a gente estar controlando aí formas menos legítimas de passar, né, conhecimento científico e principalmente conhecimento na área de saúde, porque acaba realmente afetando a saúde, às vezes a própria vida das pessoas. Essa última pergunta, ela tem a ver um pouquinho sobre a nossa pesquisa do Laboratório Contemporâneo, que trabalha a história contemporânea, né, o mundo contemporâneo, e a gente conversa muito sobre o neofascismo e sobre o impacto e a volta desse tema na nossa sociedade, né? E esse fenômeno se demonstrando, inclusive, durante as eleições de 2018, que foi o que me fez escrever o livro O Mundo do Avesso, né? E eu queria lhe perguntar como podemos analisar o fenômeno do neofascismo no mundo cibernético. Isso é possível? Ótima pergunta. Eu não acho que ela tem uma resposta ainda muito certa,
mas existem caminhos no sentido de apontar que, né, essa interação do digital com o social, da forma como ela está acontecendo, e aí tem os fatores técnicos, mas também, obviamente, tem os fatores sociais, então não é exatamente um determinismo tecnológico, né, que as plataformas estão gerando isso de uma maneira assim direta, mas é aquela interação. Ela tem, de fato, em muitos países elevados do mundo, não só no Brasil, levado a formas políticas que lembram o fascismo, né? Em muitas das suas dimensões, como os historiadores, né, registraram ali no período da década de 30, né, com a ascensão dessas lideranças, principalmente na Alemanha e na Inglaterra, né? Então, tem muita controvérsia sobre se é fascismo ou não. Eu não acho que essa pergunta está necessariamente fechada, mas eu acho que existe uma tendência, uma trajetória que pode virar algo mais parecido com fascismo. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, né, que a gente está... É outubro de 2024, que a gente está conversando aqui, né? Vai ter as eleições americanas na semana que vem. E essas últimas declarações do Donald Trump, esse finalzinho da campanha dele, a gente já está vendo algumas declarações que não está tendo muita ambiguidade, não. Já está aparecendo fascismo, assim, no sentido mais clássico, esse de ter um bode expiatório, que geralmente são os imigrantes, né, que estão sendo culpados dos males da nação e que essas pessoas precisam ser eliminadas, e com um discurso, às vezes, muito violentos, né, sendo que os Estados Unidos, 4 anos atrás, já tiveram um precedente, que foi a invasão do Capitólio, quando essa violência do discurso que circula no online, ela saiu para o offline. Então, de vez em quando isso acontece. A questão dos ataques nas escolas também é um exemplo disso. E aqui no Brasil, obviamente, o 8 de janeiro, né, também foi um outro exemplo disso. Eu acho que nos Estados Unidos está mais avançado esse processo do que no Brasil, né? Mas no Brasil a gente tem por um lado, a gente não tem assim o discurso fascista tão radical quanto nos Estados Unidos, mas por um lado a gente tem uma normalização do que seria uma extrema-direita moderada, né? Que assim, ainda não é um fascismo, embora em campos como da segurança pública. Talvez, né, você pegar o Tarcísio de Freitas em São Paulo, talvez a gente possa dizer que já tem efeitos de extermínio, né? Mesmo essa extrema-direita moderada, que não é explicitamente supremacista branco, não é explicitamente, né? Mas na prática ele está gerando efeitos de extermínio de populações jovens pretas, né, nas periferias de São Paulo. Então é um certo nicho, mas você já vê um efeito meio fascista no sentido clássico do fascismo, que é essa desumanização radical de um grupo, né, que justifica o seu extermínio para que as pessoas de bem, né, possam prosperar, possam se proteger, etc. E você culpabiliza, né, um segmento social por todos os problemas que afetam a nação. E aí você cria essa divisão muito clara entre, né, a pessoa de bem e o bandido, por exemplo. Então, para os direitos humanos, né, como diz, é só para humanos direitos. O bandido não merece direito algum, né? Bandido bom é bandido morto. Esse tipo de enunciado já é um enunciado fascista no sentido clássico, porque direitos humanos, como a gente conhece hoje, justamente é algo que veio do pós-guerra em reação ao fascismo histórico, em reação ao Holocausto, né, dentro desse princípio da não repetição, para que aquilo nunca mais se repetisse. Então, os princípios universalistas dos direitos fundamentais, por exemplo, eles precisam, em tese, valer até para bandidos, né, e a gente precisa confiar que essas pessoas podem ser ressocializadas, né. Mas a gente vê, infelizmente, hoje na sociedade brasileira, esse discurso alternativo se difundindo muito rápido. Acho que a forma de resolver o problema de segurança pública seria matar todos os bandidos. E a gente vê a deriva fascista aparecendo, por exemplo, quando as pessoas começam a justificar que, ok, teve um tiroteio, aí teve uma bala perdida, morreu uma criança indo para a escola. Aquela criança não é um bandido. Mas assim, não é, mas talvez poderia ser quando ela crescesse. Né? Ou quando uma mãe de família eventualmente é baleada, não, ela obviamente não é bandida, mas ela pode vir a produzir mais bandidos depois. Você vê, né? Essa é a sutileza do fascismo, né? Quando você começa a homogeneizar para uma população inteira, né, esse atributo do mal que pode ser exterminado, como a gente vê em Gaza hoje, por exemplo, né? Os bebês são Hamas, a ONU é Hamas, as mães são Hamas, todo mundo é Hamas, então você justifica, né, aquele extermínio. Isso é fascismo. Né? A definição técnica
técnica do fascismo é essa, né? Então você vê como, embora não seja assim, um fascismo explosivo, como foi na década de 30, né, a gente vê que os ambientes digitais hoje eles estão sim potencializando a difusão, não é que não existia antes, porque muita gente, né, vem com esse argumento, mas tudo isso já existia antes, bandido bom, bandido morto existia antes, tudo bem, mas isso existia antes, no contexto onde esse era um discurso de nicho, que não era um discurso legítimo, embora ele estivesse presente na população. O problema que a gente vê hoje, que acho que as plataformas ajudam, é trazer esse discurso da margem para o próprio centro do debate político, né? Você tem um governador de estado que indiretamente está defendendo esse tipo de pensamento, né? Provavelmente agora, com o Ricardo Nunes, o vice dele, da Prefeitura de São Paulo, também é alguém que tem esse pensamento, né? De eliminação dessas pessoas. Então, é dessa forma sutil, gradual, né? Que esse tipo de neofascismo, eu acho, ele vai sendo se perpetuando, se difundindo no senso comum da sociedade, e mais que isso, sendo normalizado pela grande mídia, né? Pelos partidos de centro, pelo menos, né? Às vezes pelo próprio judiciário, né? E essa é a sutileza, né? Eu acho do que a gente poderia chamar de neofascismo hoje, que às vezes é até pior, porque quando você não vê o fascismo explícito, a supremacia branca, como tem lá nos Estados Unidos, você não vê a coisa, né, naquela cara tão radical, você vai deixando passar, né? Você vai normalizando e é a coisa do sapo dentro da água, né? A água vai esquentando, 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 quando você vê aquele sistema já mudou de estado e aí você não tem mais, já fica irreversível, né? Que é exatamente o que aconteceu com Hitler e Mussolini, principalmente com Hitler ali, né? Ao longo dos anos 30, ele foi eleito, né? Ele não deu um golpe de estado. E ele foi ficando, ele foi sendo normalizado, ele foi até a hora que ele levou aquela sociedade inteira, né, para uma deriva suicidária numa guerra que não tinha como eles vencerem, né? E aí, para finalizar, a forma que eu acho assim, que seria uma cibernética do fascismo mesmo, que é o caso extremo ali dessa trajetória, né, quando ele estava encurralado lá no bunker e dizem para ele que a guerra estava perdida, que não tinha mais como. E aí ele manda um telegrama, que ficou bastante conhecido, que ele fala assim, bom, se a guerra está perdida, que a nação pereça. E ele mesmo manda destruir toda a infraestrutura ali na Alemanha para o inimigo. Ou seja, ele sacrificou a própria população alemã, né, diante dessa máquina de guerra por essa irreversibilidade. Por isso que o fascismo é perigoso, né? A gente acha que ele não vai nos atingir porque a gente é pessoa de bem, porque a gente, né, Deus protege a gente e só pune o bandido. Mas o fascismo ele é um processo de escalamento da violência, de escalamento até esse ponto suicidário, que é justamente o que aconteceu ali no fascismo histórico na Segunda Guerra. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas sutilezas, né, quando a gente fala da possibilidade do fascismo hoje também. Finalizamos agradecendo a sua contribuição para a nossa entrevista e para o nosso evento, né, que vai ser a primeira Semana de Humanidades oferecida pelo CCH, nosso Centro de Ciências Humanas. É uma honra te receber. Espero outras visitas, trazendo cada vez mais conhecimento e um pouquinho mais dessa personalidade que é maravilhosa.